Alô? Ó. Liguei aqui. Aí já liga tudo, né? Isso. 15 mil pessoas online. Agora, tá ok? Beleza? Vamos começar? Você vai fazer Não, tudo? você vai entrar, eu só vou ficar do lado aqui. Beleza? Então, uma coisa, se quiser alguma coisa, me chama. Chama eu ou o Felipe. Tá. Como é que chama essa audiência? Como é que tá? Como é que tá? Audiência pública? Audiências. Setorial, tá. Só para não confundir. Então pode começar? Tranquilo? Já abriu o canal aí? Hã? Abriu o canal para público aí? Agora abriu. Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui, eu, Edson, diretor-geral de saúde. Agradecer a presença de todos, agradecer aos funcionários da saúde, ao Zusa, vereador Chiquinho, que estão aqui nessa audiência setorial. E para começar, a gente vai com a Iseiza, né, nossa assessora de planejamento, para que possa explicar. Vamos começar, Iseiza? Boa noite a todos. É com grande satisfação que nós aqui hoje apresentaremos para os nossos munícipes, em audiência setorial, a nossa programação de trabalho na Secretaria da Saúde. A gente inicia dizendo que essa audiência setorial, ela vem de encontro à necessidade do governo em ouvir a população. Então, ela acontece em todas as áreas, em todos os municípios, e ela vem com esse propósito da sociedade estar presente, opinando, sugerindo e pedindo esclarecimentos sobre o que o governo faz naquela pasta em que ele tem na sua prefeitura. No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS de registro. Nessa condicionante de estarmos aqui para poder conversar com a população a respeito do nosso plano de saúde, a gente traz à luz o decreto municipal que foi publicado em março de 2021, que determina que nós tenhamos que apresentar, de acordo com o plano plurianual, que é uma ferramenta de trabalho que a gestão pública tem, onde ela descreve todas as atividades que vai executar durante o período de gestão de 4 anos, e dentro desse plano plurianual, ela tem as leis de orçamento que a compõem. Então, esse decreto, ele diz para nós que toda essa ferramenta, essas ferramentas, elas deverão ser apresentadas publicamente. E mais do que tirar dúvidas ou informar o que é que nós estamos planejando em executar, a sociedade, ela tem soluções que muitas vezes a governança não enxerga. Então, por isso, a participação popular é muito importante. Tanto que um dos princípios do SUS é a participação popular através do controle social, que é o Conselho de Saúde. Então, dentro dessas ferramentas de gestão, que é o Plano Plurianual, chamado de PPA, existe na Lei Municipal do ano de 2021 a criação de um projeto de trabalho para os anos de 22, 23, 24 e 25, que é exatamente o tempo de governo do nosso atual prefeito, Newton Irota. E nesse plano de trabalho nosso, o SUS Registro, ele se propõe garantir o acesso
a população em tempo oportuno, aperfeiçoando a qualidade dos serviços e integrar o que é a atenção básica com a especializada em todo o tempo de vida das pessoas de forma integral, diminuindo riscos, pensando no trabalhador e também na humanização do serviço. Então, isso são princípios do SUS, nos quais o SUS Registro se apoia para dar o quê? Cuidado para as pessoas a todo tempo e a hora, da melhor forma possível, com qualidade, desde o nascimento até a morte, cuidando das pessoas, mas também do seu trabalhador e fazendo tudo isso com humanismo. Então, a gestão atual, ela tem até o ano de 2024 para concluir essa tarefa, porque dentro da gestão pública, um ano sempre fica para a execução de um próximo governo, para que exatamente aquilo que está sendo construído não seja deixado de lado e tenha a obrigatoriedade de se continuar o processo. Por isso, o plano plurianual nosso é 22 a 25. Então, esse plano plurianual ao qual o SUS Registro se refere, ele segue em paralelo com a Lei de Diretriz Orçamentária, com a Lei Orçamentária Anual, e cada uma das suas diretorias apresenta a sua forma de trabalhar. Então, para nós, no SUS, nós temos o nosso Plano Municipal de Saúde, que tem vigência de 22 a 25, porque quando a gente chegou lá em 21, a gente já tinha um plano pronto que a gente teve que dar continuidade. Então, aí a gente construiu o nosso, com um plano de governo, alinhado com a Conferência de Saúde que nós tivemos em 2019, alinhado com a Agenda 2030, que é uma agenda da Organização Mundial de Saúde, que prevê para nós a redução da mortalidade infantil, que pede qualidade para os partos. Esse plano nosso de saúde, de 22 para 25, ele também está alinhado com o plano de governo estadual. Então, a gente olha para o plano nacional, para o plano estadual, para a Conferência de Saúde, e a gente olha para o nosso município, como somos, quantos somos, onde estamos, o que precisamos, como precisamos, e elaboramos um documento, que é o Plano Municipal, e dentro dele a gente tem as atividades, os indicadores, as metas, para a gente ir conquistando aquilo que a gente idealizou para alcançar o acesso oportuno, a integralidade, a qualidade nos nossos serviços, a gestão das pessoas e a humanização do serviço. Então, esse nosso plano de saúde, ele é composto por 5 diretrizes, 8 objetivos e 36 metas. Então, dentro daquele plano do governo, do nosso governo Newton Hirota, a pasta da saúde tem 36 metas a cumprir. E ano a ano, a gente vai, nem é ano a ano, é a cada quadrimestre, a gente vai verificando o que é que a gente faz, o que é que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e o que a gente precisa fazer dentro de uma prioridade. Então, nesse plano de governo, eu trouxe aqui indicador que são mais simplificados para o nosso entendimento, como, por exemplo, percentual de pessoas cadastradas corretamente no território segundo a classificação do município. Ora, pois, se nós estamos dizendo que nós temos que dar acesso à saúde para toda a nossa população, significa, então, que nós temos que ter essas pessoas cadastradas no nosso sistema. Assim sendo, o nosso objetivo, até 2025, seria ter 100% dessas pessoas cadastradas.
Em 2022, nós tínhamos 94% dessas pessoas cadastradas. Nós planejamos para 2023 96%. Porém, ao final de 2022, conforme o relatório que tem na nossa secretaria, a gente já tem 56.853 pessoas cadastradas no nosso SUS, de forma que nós já batemos a nossa meta de ter 100% da nossa população cadastrada no Sistema Único de Saúde de Registro. Não significa que 100% dessas pessoas usem o Sistema Único de Saúde, mas 100% dessas pessoas estão na nossa base de dados, portanto, a gente sabe quem é, onde mora, quantas pessoas estão na casa, qual o perfil de trabalho, renda, e tudo isso é feito com o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Esse é um indicador nosso para medir se nós estamos ou não alcançando as nossas metas. Outro indicador que eu trouxe aqui, que é muito importante para nós, é a frequência de internação hospitalar sensível à atenção primária da saúde. O que é isso? Medir a qualidade do nosso serviço, que está lá escrito que nós vamos prestar um serviço de qualidade. Como que a gente mede essa qualidade? Uma das formas da gente medir é através do coeficiente de internação por uma série de doenças que podem ser evitadas a internação se eu cuidar bem na atenção básica. Então, o que acontece? Em 2022, nós tivemos 422 pessoas que internaram por motivos de doenças que é diarreia, hipertensão, acidente vascular cerebral, que são coisas que podem ser cuidadas na atenção básica para não gerar essas complicações. Então, em 2022, nós tivemos 422 internações, enquanto nós tínhamos um número de 434 no ano de 2021. Então, quer dizer que em 22 nós já batemos a nossa meta, tivemos uma redução de internação, nós propusemos que nós teríamos 422 internações e, segundo os dados do Tabinete, que é um sistema do DataSUS do Ministério da Saúde, nós tivemos 418 internações, ou seja, registro bateu mais uma meta daquilo que planejou. Outro indicador que a gente trouxe, que ele é muito importante dentro do mundo, que é o número de óbitos infantis. Eu trouxe enquanto número porque é mais fácil da gente entender do que como coeficiente. Então, óbitos infantil é tido como um absurdo dentro, né, do cuidado em saúde, visto que crianças morrerem antes de completar um ano de vida é absolutamente traumático, não só para quem gerou, mas também para a sociedade em que nós vivemos. E a nossa história de óbito infantil no município de Registro, ela vem sendo acompanhada de forma que nós já saímos de um patamar lá em 2013 que morreram 19 crianças antes de completar um ano de vida. E para a qualificação do trabalho, muita gente envolvida, muita gente, não só a atenção básica, mas também a área hospitalar, a área de assistência social, muita gente envolvida para dar qualidade ao pré-natal, para assistir essa mulher com todas as suas dificuldades. A gente saiu lá em 2013 de 19 óbitos e nós fechamos 2022 com 8 óbitos de crianças menores de 1 ano. Então, em quantitativo, de 19 para 8, a redução é muito importante.
Enquanto coeficiente de mortalidade infantil, a expectativa mundial, os países de primeiro mundo, eles têm um coeficiente de 10 para baixo. Registro hoje está com um coeficiente de 11,16. Isso quer dizer que a saúde pública de registro, o SUS Registro, vem trabalhando fortemente para dar qualidade à assistência pré-natal e nascimento. Então, quando a gente olha, né, para todos esses planos que a gente faz, e às vezes as pessoas pensam, não, da onde que eles inventaram fazer uns trem desse? Né? Acordaram hoje e decidiram que vai fazer tal coisa. Não é assim, né? Os senhores legisladores, as pessoas aqui, meus colegas de trabalho, a população que em geral tem também um plano de vida, a pasta Secretaria, Diretoria de Saúde também tem um plano de ação, né? E aquelas 36 metas que nós descrevemos no nosso plano, 64% delas já foi alcançada no ano de 2022. Isso quer dizer que o SUS Registro tem um desempenho favorável. Precisamos melhorar? Claro. E como nós podemos melhorar? Com a opinião de todos os munícipes. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvir as pessoas, que tragam soluções, que tragam sugestões, que tragam críticas e que a gente possa evoluir ainda mais para que o nosso povo tenha uma vida saudável. Era isso que a gente tinha para apresentar, secretário. Só passando algumas informações aqui. Referente à audiência, tem um formulário no Forms que está no site da Prefeitura, todas as audiências públicas, setoriais, que são 6, que vai ser durante essa semana e a outra. Então, preencham, só precisa ter o cadastro no Gmail para poder preencher, né, ali com as suas sugestões e com suas ideias para o próximo ano, referente a todos os setores. E como nós vamos ter a sessão, né, ordinária da Câmara, a gente vai ser breve nessa audiência, né, por motivo de horário. Então, assim, as pessoas que estão online, né, podem fazer o preenchimento lá no Google Forms, lá no site da Prefeitura, da audiência setorial, e depois vai ser respondido. Os presentes que querem fazer alguma pergunta, podem levantar a mão e ficar à vontade. Tá? Peço que sejam breves, porque a sessão vai ser 7 horas, né? Nós podemos estender um pouquinho para 7h05, mas o mais breve possível para poder a gente ter mais pessoas fazendo perguntas. Alguém queria fazer pergunta? Pode levantar a mão. Alguém? Eu. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Eu soube agora, no final da tarde, então, a pergunta que eu queria fazer com relação à saúde tem 2 pontos. Primeiro é sobre a questão dos postos de saúde da família que tem, que eles têm um problema sério de infraestrutura há bastante tempo já. E, salvo engano, é o Estado, se alguém souber melhor, que possa me corrigir, é o Estado de São Paulo que cuida deles e depois de 5 anos vai ser a Prefeitura Municipal que vai ter essa responsabilidade. E eu fico pensando, diante do tempo que já tem, essa situação está super complicada, e a questão dos horários, que foi alterado recentemente, que é das 8 às 17 horas, e muita gente tem horário de trabalho, às vezes quer chegar um pouco mais cedo nos hospitais, nos postos, e não tem um atendimento. Se há possibilidade de melhorar isso, e as filas são imensas. Você vai marcar um exame, vou dar um exemplo meu. O médico falou para mim voltar para fazer um exame depois de 90 dias. Ele falou assim, vem aqui uma semana antes. Eu tive lá uma semana antes, como ele falou. Aí ele marcou para mais de uma semana fazer o exame. Eu vou ter que retornar para poder marcar novamente o médico,
que não sabe quanto tempo vai levar. É só isso. Obrigado. Eu. Bom, boa noite. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Respondendo à questão da manutenção, né? Referente à manutenção, eu acredito que você esteja falando do Ribeirópolis, né? Ou da unidade mais nova, que é do Estado. Realmente, quando a prefeitura recebe, ela tem 5 anos de garantia do Estado. Só que, como todo mundo sabe, os vereadores sabem, acompanham a nossa dificuldade, as empresas que vêm pelo Estado fazem um serviço muito ruim, né? Vamos dizer outra palavra, e a gente acaba tendo que ficar brigando com as empresas, com o governo do Estado para fazer a manutenção. Tanto que é uma meta nossa até agora, o final desse ano, né? Inclusive é um recurso do vereador Beto, a gente vai fazer a manutenção pela prefeitura do Ribeirópolis, que é uma situação lá que alaga a unidade. Então o vereador Beto que não vai nos apoiar para que a gente possa fazer essa... Porque não adianta mais comunicar o Estado. Então, nesse sentido, a gente vai melhorar. Contudo, assim, a manutenção das unidades vão acontecer durante esse ano. Como todo mundo sabe, a gente teve a pandemia, onde tudo represou, né? As unidades realmente já vinham, né? A gente tentando fazer, é uma questão de recurso financeiro, realmente é muito dispendioso para a saúde fazer, e não é um recurso que você tem por emenda, é um recurso que você tem que utilizar próprio, né? E a gente sabe da dificuldade, os vereadores sabem a questão da dificuldade do recurso próprio para fazer a manutenção das unidades. Mas, contudo, nesse ano aqui a gente vai fazer várias, com a ajuda de todos os vereadores aqui, com as emendas, a gente vai fazer várias reformas nas unidades, inclusive com 2 unidades novas, né? Uma no bairro Laila Correia e outra no bairro Serrote. Então a gente vai fazer essas unidades durante esse ano aqui, que são nossas duas unidades que têm as piores instalações, né? Então durante esse ano aqui a gente pretende inaugurar as 2 também. Da questão do horário das unidades, segundo os dados, das 7 às 8 da manhã, né, a Isesa faz o monitoramento para nós durante todo o ano, a procura é ínfima, que não justificaria a abertura de todas as unidades durante as 7 às 8 da manhã. Então a gente está fazendo um estudo, inclusive foi feito um estudo de caso no bairro Alaí Correia, para que se justifique a abertura das 7 às 8 da manhã. Então assim, a procura era muito pequena, porque o que acontece? A gente precisa ter a equipe formada das 7 da manhã às 4 da tarde, equipe completa. Então o que acontecia? Iniciava uma equipe às 7 da manhã, iniciava outra equipe às 8 e no final da tarde a gente não tinha equipe completa. Então o que a gente quer é que a equipe comece às 8 e termine às 5h30, extremamente completa, para que possa atender a população da melhor forma possível, não de maneira fragmentada. Então assim, o que a gente pretende é, agora, com a abertura da unidade Alaí Correia, tendo um piloto, né, a partir das 7 da manhã, verificando os dados, verificando que realmente a população está procurando unidade, isso expandir para as outras unidades. Então isso é o que a gente pretende. Da questão dos exames, né, tudo depende de qual exame, né, se é exame de responsabilidade municipal ou de responsabilidade estadual. Né, se for exame, no caso, laboratorial, acredito que seja laboratorial, Rodrigo? Laboratorial é o seguinte, a gente está preparando uma nova licitação para que, hoje a licitação antiga, uma licitação de 5 anos, ela não prevê acesso ao munícipe a todos os dias no laboratório específico para poder colher. O que a gente pretende aqui na nossa nova licitação é que o laboratório que ganhar a licitação, né, ele fique aberto todos os dias para que o munícipe possa fazer a coleta desses exames, assim como qualquer outro. Se ele não conseguir fazer o exame, a coleta na sua unidade, que ele procure o laboratório qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, claro, obedecendo aos critérios de jejum, né, todos os critérios para a coleta do exame, que ele possa colher sem problema nenhum. Então, na próxima licitação, porque o preço é o mesmo. Então, a gente vai tentar fazer que a abertura do município procure e faça a coleta do exame. Claro. Não, das 7, você fala do postinho? Então, é que assim, o que acontece? A procura, a gente tem dados, né? Os dados que as unidades acabam nos passando. Os dados não correspondem a essa procura dessas pessoas que, né, a gente tem, somente no Alaí Correia, quando a gente fechou o horário para as 8 da manhã, houve procura.
que a gente está buscando ver é se realmente existe essa procura, né, das 7 às 8 da manhã. O que a gente não pode, Rodrigo, é assim, a gente tem que pensar no que é melhor para a população, não é para X, Y, Z, o que é para a maioria da população. A gente governa para a maioria da população, então a gente tem que fazer os testes. O que a gente viu que das 7 às 8 da manhã, as unidades não tinham procura da população, algumas unidades. Claro. Ah, tá, eu entendi. Você pode vir 7 horas da manhã, esse horário liberado. A fila diminuiria, nesse sentido que eu estou falando do retorno, de marcar um médico. A Tati vai falar. Oi, Rodrigo. É que assim, geralmente o processo é o seguinte: primeiro, né, você passa por uma consulta e daí no outro momento você faz o exame. A sua intenção seria passar na consulta e fazer o exame no mesmo dia? É isso? Eu fui ao médico, certo? Não tem horário, é só se for uma emergência eles atendem. É a forma, no postinho, estou falando do postinho. Ele vai lá, o que você tem? Ah, eu estou aqui com a dor insuportável. Ah, então tudo bem. Então você é atendido, eles tentam encaixar você dentro daquele horário porque é uma emergência. Se não for assim, você vai lá e você vai dizer o que tem. Não, eu estou com uma dor de dente, dor de cabeça. Eles, se não for nada urgente, eles vão marcar um dia para você ir. É assim que funciona. Ele te atende, tem um procedimento, você é atendido, ele fala, você volta daqui a uma semana. Aí você vai voltar lá, de repente você pode voltar às 7 horas da manhã, que a gente tem esse horário para poder atender, para a agenda não ficar tão cheia, como acontece. Tem feriado, sobrecarrega, etc, etc. Eu não estou querendo ser atendido no mesmo momento, aquela hora, não. Porque eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Mas assim, eu digo no sentido, porque você, dentista, você vai marcar o dentista, não sei quando, você vai fazer um exame, passar num dermatologista, vão marcar não sei quando. A agenda é sempre lá para frente, a gente não tem ideia. É nesse sentido que eu estou falando assim, de melhoria de horário. Houve em São Paulo uma época em que se atendia à noite para não sobrecarregar. Eu estou tentando trazer alguma coisa no sentido de poder, de melhorar essa questão do atendimento de retorno, não sei, né? Sabe? Que às vezes você faz o exame, vai voltar lá, você vai ter que marcar para não sei que dia, faz o exame no laboratório, você vai ter que voltar daqui a não sei quando. Quer dizer, vai se estendendo. E não tem informação nesse sentido. Se atendido, a pessoa não fala assim, você vai no laboratório, daqui a 90 dias você volta um pouco antes, você vai fazer o exame, depois vai se marcar a data. Ninguém é informado sobre esse procedimento. Outra coisa são reuniões que tem toda quinta-feira lá, que fecha meio-dia e só no dia seguinte. Quer dizer, você perde toda semana, esse período aí de mais ou menos 4 horas. Eu estou falando só ali, mas deve ter outros lugares. Que está sobrecarregado, seria interessante pensar numa solução para esse tipo de problema. Eu entendi, agora eu entendi, Rodrigo, eu entendi. A resposta é um pouquinho longa, na verdade, né? Mas assim, eu entendi o que você quis dizer. A ideia do Corujão também é uma ideia nossa, né? Uma ideia que o governo do estado de São Paulo fez, né? Onde usou os particulares, né? Para poder fazer. A questão dos exames, a questão do dermato, o neurologista, todas as questões que são especialidades, é uma questão que são feitas pelo Estado, né? São atividades do Estado, né? Que acaba sobrecarregando para o município também, porque, na verdade, eu sempre falo isso na secretaria, né? O município ele não quer saber quem marca, ele quer que marque. Né, se é o município, se é o estado, ele quer que marque, ele acaba vindo no vereador, né, buscando isso para que ele possa ser atendido. No dermato, no neurologista, no ortopedista, nos gastos da vida. Né? Então, assim, nas especialidades que a gente tem. Né? Existe agora no estado, é uma discussão que a gente está a fazer agora, o estado vai regionalizar a saúde. Então, teve uma reunião agora na semana retrasada, onde eu participei junto com o governo do estado, que ele foi bem claro, ele vai regionalizar a saúde. Então, tudo vai ser feito aqui agora. E tudo por uma nova ferramenta que se chama telesaúde. Então, a telesaúde vai ser implantada no estado de São Paulo inteiro até o final do ano. Então, existe uma possibilidade muito grande que seja realizado um aporte financeiro muito grande no São João, na Pamir, para que ele acolha tudo que é média e baixa complexidade, e alta complexidade fica com o Hospital Regional de Registro e o Hospital Regional de Pariquera. Então, essa entrada, né, essa dificuldade que a gente tem hoje, que a gente gasta muito dinheiro com transporte
de pacientes que vão para São Paulo, que vão para Santos, que vão para Pariquera, que vão para todos os lugares, esse recurso vai ficar no município para que a gente possa investir mais em saúde ainda. Isso foi uma promessa do governo do estado até o final do ano. Então, esse acesso a essa especialidade vai ter por lá. Da questão da reunião das quintas-feiras, né? Essa é uma briga que todos os vereadores já me perguntaram também. Está previsto no Plano Nacional da Atenção Básica, no PNAB. Então, é obrigatório que seja feito essas reuniões. Eu falo como secretário, a Isaísa sabe disso, meus funcionários sabem disso. Se eu pudesse, eu já teria cortado. É que realmente não pode. Então, a gente tem que seguir o que está lá no Plano Nacional. O que a gente tem que brigar é que haja mudança nesse Plano Nacional de Atenção Básica que realmente acabe ou que faça como a gente está fazendo hoje, realmente fiscalizando e as reuniões acontecendo para aquilo que tem que ser feitas, né? Que é reunião de equipe, discussão de casos, né? É assim que a gente tem que fazer. Acho que é isso. Eu queria falar um pouquinho. Só uma consideração. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria saber como que está sendo feito, porque isso aqui é uma audiência pública importante para a saúde, né? Para todos nós. E assim, infelizmente, não estou vendo a população em si, né? Aqui. Eu queria ver como que foi feito, como está sendo feito a divulgação, né, dessa audiência pública, porque é interessante a participação. Outra coisa como que está a formação dos conselhos local de saúde na nossa cidade, porque parece que só alguns bairros que tem, né? E outra coisa que o Edson disse, como ele, em resposta ao rapaz aqui, Rodrigo, então como que faz, Edson, para mexer nesse plano nacional para tirar essa cláusula aí para não fechar o pós-saúde às quinta-feira depois da 1h, né? Porque como o Edson disse, todos nós recebemos essas reclamações e é um negócio que a gente não pode mexer, né? Então, como que se faz para, se é na conferência municipal, regional, nacional, não sei, que tire isso, porque a saúde é importante, toda importante, mas, sei lá, né? Pelo menos uma vez por mês, mas não toda semana, né? Porque se fosse na minha educação, outra secretaria também tinha que parar para ver, né? E às vezes, infelizmente, né, a gente já ouviu algumas reclamações, a gente não tem nada por escrito, né, que às vezes é só conversa que tem lá nas reuniões, né, como você já disse, né, e até pedi para as pessoas que mandassem por escrito alguma coisa, né, e às vezes, sei lá, né, se dá para tirar isso, como que faz para tirar isso, né, isso aí todos nós ia fazer uma campanha para tirar. Em relação à audiência pública, acho que o Felipe pode responder. Então, a audiência ela foi apresentada no site, está lá marcado do dia 2 ao dia 16, vão ser 7 audiências públicas. Essa é a primeira de saúde, que as 6 primeiras são setoriais, para apresentar o que cada tema tem, né? Cada tema elabora, vamos ter da saúde, da educação vai ser amanhã. E ela foi feita no Diário Oficial e também no site da Prefeitura. E o objetivo dela é apresentar para a população, e vai ter o Google Forms, que é o formulário, né, no site da Prefeitura, que qualquer sugestão ou qualquer pergunta que tiver vai ser encaminhado para os secretários da pasta, e essas perguntas vão ser respondidas para o munícipe. Então ele vai cadastrar o e-mail e a resposta vai entrar no e-mail ali daquele munícipe dentro de um período, é claro, né? Em relação à participação social, ela é de suma importância, né? Eu sei, a gente já se encontrou no Conselho Gestor do Agrochá, né? Então, assim, é um princípio do SUS, a gestão participativa, e aí a mobilização social, né, Dito? Dentro do nosso plano de saúde, a gente prevê que seja fomentado, né, incentivado, o Conselho Municipal de Saúde fazer o controle social, promovendo, estimulando a população a essa participação, mas, infelizmente, a cultura nacional ainda é diminuta para essa questão de participação. Hoje, nós temos 22 equipes de saúde, destas são 19 prédios que nós temos,
E nós já temos conselho gestor local em mais de 11, se eu não me engano, nós estamos com 13 conselho gestor local. O que quer dizer que, aos poucos, o munícipe tem se responsabilizado também para fazer o sistema ser melhor, né? Então, assim, é ordem do nosso secretário que toda e qualquer reunião de conselho gestor local, os representantes da gestão estejam presentes. Muitas vezes a gente está atarefado com outra situação e a Juliana, que é a secretária executiva, ela vai de celular em celular, lembrando a gente de onde é que a gente tem ido para poder participar. E muita coisa tem sido feita nesse sentido de conquista do SUS, né? A exemplo disso, nós temos o Arapongal, que está com um conselho gestor local bastante atuante. Nós temos o conselho gestor do Caiçara, que está também bastante atuante, Vila São Francisco. E a maior dificuldade realmente é da presença das pessoas. Então, é de suma importância que os senhores vereadores conversem com as suas comunidades, com seus pares, né, e fomentem essa possibilidade das pessoas irem até a reunião do Conselho Gestor Local. Inclusive, faz parte da lei orgânica que tenha na saúde os conselhos. Então, para nós é de suma importância, todas as reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem na quarta-feira do mês, e a gente espera de verdade que o controle venha junto fazer o que o SUS merece. Dito, em relação às reuniões de equipe, né, como o secretário falou, a gente tem a PENAB 2017, que é uma legislação federal, e que nessa legislação prevê a questão desse horário, né, que a equipe de estratégia de saúde da família tem para realizar reuniões de equipe, né, planejamento, discussão de caso. E daí, só para, né, dar uma devolutiva em relação a essa pergunta, a gente faz o monitoramento, tá, dessas reuniões através de atas. Então, toda a equipe, né, que para durante esse período, eles fazem um documento e encaminha para a gente. Então, a gente tem acesso do que está acontecendo às quintas-feiras, né, nos postos de saúde. Tá, e assim, esse momento é destinado para isso. A gente sabe que tem várias questões sociais, várias questões, né, que a equipe precisa se reunir para poder discutir essas questões. Então, esse momento é destinado para isso. Tá? Então, estamos finalizando. Agradecemos à Câmara por ceder o local, né, pela estrutura, muito boa estrutura para nós realizarmos a audiência pública. E finalizamos. Né? Bom, finalizando, né, o importante é que a gente faça esse canal de discussão, esse canal de apoio. É importante os conselhos gestores atuarem de uma maneira correta, como a Isaísa falou, o conselho gestor do Caiçara, bem atuante. Do Agrochá, inclusive, tenho aqui do conselho gestor do Arapongal também, acabou de mandar mensagem aqui no site da Câmara. É importante, eu acho, que esse apoio da população para que a gente possa realmente melhorar a saúde. Os indicadores mostram que realmente a gente está fazendo um trabalho, buscando sempre fazer um trabalho correto, né, buscando sempre escutar a população, escutar os vereadores para que a gente possa sempre melhorar um pouco mais. Sabe que a questão da saúde é uma questão sempre muito difícil, né? O acesso é muito difícil, principalmente para o município que o orçamento é baixo pelo tamanho da população, mas a gente continua trabalhando, tentando, e eu tenho a certeza que até o final do ano a gente vai ter mais vitórias aí e melhoria na saúde municipal. A gente agradece a todos que assistiram, mandem as perguntas, a gente terá o máximo prazer de respondê-las o mais rápido possível.
Muito obrigado, boa noite a todos.